Olá, ouvintes, estamos aqui em mais um parênteses, na verdade a parte 2 do parênteses, só relembrando que é um podcast spin-off do IBDP Talk, uma extensão dos programas que nós temos feito semanalmente com o Pastor João. Estamos aqui uma vez mais, dando continuidade com o nosso convidado, Jonathan Silveira, juntamente com o Rodrigo Acioli, e queremos continuar tratando o tema O Problema do Mal. Jonathan e Rodrigo vão dar um salve aí para vocês. Olá pessoal, prazer poder participar novamente aí. Fala galerinha do YouTube, eu sempre quis dizer isso. Olá gente, aqui é o Rodrigo, mais uma vez é um prazer estar convosco. Bem, nós tratamos então do problema do mal no programa passado. Falamos um pouco sobre a origem do mal. Afirmamos, né, que de fato não compreendemos Deus como criador do mal. Tratamos da relevância do tema para a sociedade, para a igreja. Afirmamos que Deus, né, nas Escrituras, tem todas as respostas, sem também abrir mão da sua grandeza, da sua infinitude. Portanto, também existe um mistério, né, que dentro desse tema. E nós também focamos bastante na questão do problema do mal, problema intelectual do mal. E nesse programa agora nós queremos tratar da questão emocional. Então, Jonathan, qual a distinção, né, do problema intelectual do mal para o problema emocional do mal? O problema intelectual do mal, ele busca responder à questão do sofrimento de uma maneira filosófica. Então, o problema intelectual do mal, ele tenta conjugar a existência do mal com a existência de Deus, oferecendo respostas plausíveis, respostas lógicas a essa questão. E quem atua nessa área é o filósofo. No problema emocional do mal, nós estamos lidando com questões do sofrimento que dizem respeito diretamente a problemas e ao sofrimento que uma pessoa está sofrendo na pele. São questões de ordem mais psicológica, ou de ordem mais afetiva, de ordem mais emocional. E aqui é a tarefa do pastor ou do conselheiro. Muito bom, Jonathan. Isso me lembra o que a gente discutiu no último programa, que o sofrimento ele não é uma questão de si, mas uma questão de quando. Então, de que forma nós, de uma maneira mais pastoral, de uma maneira mais... através do aconselhamento bíblico, a gente consegue entender que o sofrimento ele tem algum papel relevante no desenvolvimento do caráter cristão? Como é que a gente pode entender o sofrimento? Ele possui algum papel no nosso desenvolvimimento, né? Como ou você não? mesmo disse aí, Rodrigo, o sofrimento de fato é só uma questão de tempo, porque todos irão sofrer. Todos já, se não passaram por sofrimento, um dia, infelizmente, vai acabar sofrendo, não é? E a maneira como nós respondemos a isso vai variar de acordo com a cosmovisão de cada um. Se por um lado o ateísmo levanta objeções relacionadas à nossa fé devido ao problema do mal, e nós devemos encarar essas objeções de uma maneira idônea, de uma maneira séria, responsável, mas se nós temos esse ônus de dar uma resposta ao problema do mal aos ateus, os ateus também precisam lidar com o ônus de lidar com o problema do bem. Porque veja só, se existe o mal no mundo, isso é um fato, nós não podemos nos esquecer de que o bem existe de uma maneira muito grande, né? O bem sobeja também no mundo. Então nós precisamos compreender que, por mais que nós tenhamos que lidar com o problema do mal, o ateu precisa lidar com o problema do bem.
Se por um lado o ateu diz, se Deus existe, por que existe tanto mal? Nós, como cristãos, podemos responder, se Deus não existe, por que existe tanto bem? Então, existe muito bem no mundo, sim, e nós não podemos fechar os olhos para isso, tá certo? Agora, é verdade, sim, que o mal é um problema que afeta os nossos, a nossa dimensão espiritual. E o cristão tem uma resposta para isso. Mas qual é a resposta que o ateísmo oferece diante do problema emocional do mal? Quando um pai perde um filho por causa de uma doença, por exemplo, o que o ateísmo pode oferecer de consolo a esse pai? A resposta é que nenhuma. A resposta é nenhuma, porque dentro da cosmovisão cristã, porque dentro da cosmovisão ateísta não existe sentido, não existe propósito, não existe valor no universo. Nós simplesmente existimos, morremos e a vida acaba por aí. Então, o ateísmo não oferece consolo àqueles que sofrem. Mas, por outro lado, do ponto de vista cristão, nós temos respostas ricas, respostas robustas para aqueles que estão sofrendo. Basta nós examinarmos as Escrituras e verificarmos que a Bíblia oferece um grande recurso para oferecer àqueles que estão que perderam um ente querido, ou então que perderam que perderam um ente querido, que perderam o emprego, que perderam o seu horizonte na vida, não é? Então, o cristão é capaz de oferecer esperança porque nós acreditamos em um Deus que um dia morreu numa cruz, ressuscitou e um dia vai retornar para nos resgatar. Sobre o sofrimento, eu gosto de um livro, eu li recentemente, na verdade, esse livro. Ele foi traduzido para o português esse ano, em 2020, né? Eu fiquei sabendo que já existiam outras edições, mas eu tive acesso através da edição que a editora Fiel fez em 2020, do livro O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot, né? E eu acho que esse livro me foi muito caro e me foi muito feliz na tentativa de explicar a questão do mal e do sofrimento do próprio ponto de vista da autora, né, que ela efetivamente viveu o sofrimento, ter o marido morto no campo missionário, ter o segundo marido morto por um câncer, ela teve uma vivência de sofrimento. Eu acho muito legal deste livro dela, primeiro que ela nos ensina que o sofrimento ele é uma verdade que vai ocorrer e permear toda a vida do ser humano. E o cristianismo ele é uma religião que trata com o sofrimento. O símbolo do cristianismo é uma cruz. Então o símbolo do cristianismo é o sofrimento. No caso foi o sofrimento do Filho de Deus para que a humanidade, os eleitos de Deus, pudessem obter a salvação. Mas o sofrimento ele permeia a mensagem do cristianismo. E o nosso papel infelizmente, é aceitar isso, porque isso faz parte da vida e foi Deus que permitiu que isso acontecesse com um fim maior. E por isso nós devemos ser gratos até mesmo pelo sofrimento, porque isso é uma coisa muito difícil, porque é somente no futuro, depois de um determinado período de tempo, que olhando para trás nós entendemos que determinada situação que nós vivemos no passado serviram para nos aperfeiçoar. É entender que os problemas que nos cercam, eles servem para nos fazer a imagem e semelhança de Cristo, né? A ideia de aceitar e ser grato a Deus, porque Ele está nos transformando no caráter de Deus. E oferecer efetivamente esse sofrimento como sacrifício a Deus. Chorar realmente pelas coisas ruins que acontecem, mas entregar isso a Deus como um sacrifício e uma oferta suave às narinas de Deus, em razão de entender que Ele está no controle de todas as coisas. Com tudo isso, nós conseguimos ver que Deus ele transforma aquele sofrimento em uma coisa boa, aquele mal em bom. Eu acho que é isso que Deus faz
o sofrimento, o mal circunstancial neste caso, ele nos serve para sermos transformados à imagem de Cristo. Infelizmente, o dia da angústia vem. Eu me lembro de uma música dos Vencedores por Cristo. Quando o dia da angústia chegar, o que será? Né? Então, quando tudo que tem de valor se perder, quando o dia da angústia chegar, o que será? Eu acho que Deus, eu entendo que Deus, ele nos quer, através do sofrimento, que entendamos quem Ele é, vejamos efetivamente o caráter de Deus, né, daquela visão que eu apresentei no último episódio, de que o mal ele existe, Deus permitiu o mal no universo para que Deus pudesse se revelar completamente. Então Deus quer que nós o vejamos efetivamente e completamente a despeito de todo o mal que existe no mundo. Aceitemos as situações que nos ocorrem, mesmo que não haja explicação aparente. Sejamos gratos porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Eu acho que esse é a melhor coisa que um cristão pode ter, é saber que Deus ainda está no controle de todas as coisas, a despeito de tudo de ruim que está acontecendo. Oferecer a Deus esse sofrimento e ver Deus transformar esse sofrimento em uma coisa boa, no nosso aperfeiçoamento, na nossa melhora o nosso caráter cristão, nos assemelhando à imagem e semelhança de Cristo. Muito bom, Eu acho que você levantou um ponto muito interessante, muito relevante, porque o que nós observamos hoje em dia, principalmente diante do cenário que nós estamos vivendo agora, Rodrigo, de figuras aí do cristianismo se apresentando aí na mídia, ou nos canais aí do YouTube, redes sociais, e tentando oferecer respostas ao problema que nós estamos enfrentando hoje, como essa pandemia, só que oferecem respostas que são profundamente anticristãs, antibíblicas, e eles não se dão conta disso. Então eles resolvem o problema do mal, o problema emocional do mal, mas às custas de criando um novo Deus. Então nós temos figuras aí que, por exemplo, dizem que Deus realmente não está no controle de tudo, Deus não sabia disso, Deus não é o criador dessas coisas, ele não controla tudo isso, ele não sabia. Tudo bem, você resolveu... Tô falando de ninguém, Oi? né? Não tô falando de ninguém, né? Eu não tô... Eu não citei nome. Pois é. Então veja só, você até pode ter resolvido o problema do mal, mas você criou um outro Deus, que não é o Deus cristão. Né? Criou um grande problema. Criou outro problema, basicamente. Né? E nós temos esse tipo de figura que apresenta... Decaiu da graça. Nós temos esse tipo... Resolve o problema e decai da graça. Exato. Então nós temos esse tipo de figura que apresenta essa resposta. Nós temos outro tipo de figura que nós já estamos até acostumados, na verdade, basta ligar a televisão no horário nobre que você vai se deparar com os televangelistas que vão oferecer uma outra resposta ao problema emocional do mal, que é a teologia da prosperidade. Não é? Se você está sofrendo... é por culpa sua, você pecou, ou você não deu o dízimo, você não está contribuindo adequadamente, e por isso o mal existe. Então é uma resposta, são respostas extremamente simplistas, reducionistas, que não tratam da dimensão teológica, que é o problema espiritual, vou repetir, peraí. São respostas simplistas, respostas reducionistas que não tratam do problema da maneira como deve ser tratado, de uma maneira profunda, e não abordam a dimensão séria que é o problema do mal, não é? Então não adianta você tentar resolver o problema do mal criando um outro Deus, porque aí você criou outro problema. A gente tem que oferecer respostas que estejam em consonância com o padrão bíblico. Eu sei que o foco agora é o problema emocional, mas eu creio que o cristão ele tem que ter feeling, né? Uhum. Muitas vezes a atenção, né, é captada pelas lágrimas, pelo sofrimento, por aquilo que é visivelmente perceptível
naquela pessoa que está sofrendo. E às vezes eu já vi pessoas que foram negligenciadas, que foram desprezadas e que definitivamente elas tinham perguntas que aparentemente pareciam loucas, mas que definitivamente eram perguntas sinceras, e elas estavam lutando de fato, de forma legítima, com o problema intelectual do mal. Pessoas muito inteligentes, pessoas com mentes privilegiadas, pessoas que vão ali refletindo e vão vendo as implicações do seu pensamento, até que chega num momento que elas bugam e começam a ter crises, né, existenciais. Eu creio que devemos nos esforçar para responder a essas pessoas, porque a palavra, né, a teologia, a verdade de Deus tem respostas para essas pessoas também. E no que diz respeito ao sofrimento que é aparente, nós também devemos ter um feeling no sentido de saber a hora oportuna de falar, de explicar, de lidar de uma maneira que a gente não piore a situação, a condição de sofrimento da pessoa. Por exemplo, uma pessoa enlutada. Eu não posso, por mais que eu saiba que nós tenhamos respostas para aquele sofrimento, aquela pessoa talvez não queira eu ouvir essas respostas naquele momento. Então não adianta eu ter uma postura insensível e querer insistir com que a pessoa compreenda determinadas verdades para que aquele sofrimento dela passe, porque eu quero e acho que tem que passar, porque é muito doloroso ver a pessoa sofrendo. Na verdade, essa questão do feeling ajuda até mesmo no aconselhamento, no sentido de que a gente sabe que existem processos que Deus estabelece para os seus filhos e que talvez naquele momento o processo daquela pessoa seja simplesmente receber um abraço, receber uma visita, ver um filme, contar uma piada, rir. Sim. E não simplesmente tentar empurrar, né, goela abaixo a teodiceia, né, as respostas bíblicas, porque aquela pessoa naquele momento não está pronta para isso, e ela está em um processo onde Deus está se revelando para ela naquele sofrimento. Então aquele sofrimento é necessário e eu preciso ter essa sensibilidade. Não sei se fugi muito aqui, viajei muito. Você tocou num assunto que eu acho de suma importância, e é um assunto que eu ia até sugerir da gente discutir em um outro programa, inclusive, que era como um cristão deveria agir de maneira apologética face a pessoas que têm dúvidas legítimas, por exemplo, no ambiente de faculdade. Cansei de ver no ambiente de faculdade pessoas com dúvidas legítimas, mas que o fato de nós não ouvirmos esse tipo de pessoas apenas a afastam, ouvir essas dúvidas, e fazem com que essas pessoas não vejam e não ouçam as nossas respostas, porque simplesmente nos afastamos delas. Eu li um livro recentemente, o nome dele era A Gentileza que Cativa, do Dallas Willard. É um livro que é editado aqui no Brasil pela Mundo Cristão. E uma coisa que ele fala que eu gostei bastante quando li no livro é a seguinte: as pessoas lá fora que não são crentes, elas querem falar. Ou elas querem simplesmente desprezar o cristianismo, ou elas têm dúvidas legítimas. Mas será que nós, cristãos, hoje, estamos dispostos a ouvir essas dúvidas? Será que nós estamos dispostos a ouvir essa crítica? A questão nós estamos prontos para ouvir toda aquela bagagem que aquelas pessoas que estão lá no mundo têm? E agora aplicando para a questão do sofrimento, aquelas pessoas que sofreram, que passaram por uma situação de angústia, será que nós estamos prontos a dar o nosso ouvido para ouvir todos os questionamentos delas? Ou a gente vai simplesmente responder, não, foi porque Deus quis
que Deus é soberano e vai resolver isso daí, e é isso. Eu acho que isso é uma opinião minha. Está na hora da gente começar a ouvir as pessoas também. Expor a palavra de Deus, efetivamente, mas também ouvir. Eu acho que essa é uma característica que tem faltado muito no cristianismo do século XXI, que é ouvir as pessoas de fora. Eu ouvia isso lá na faculdade que eu fiz, né, que era uma universidade federal. As pessoas de fora e o grupinho dos cristãos. Parecia que não havia uma integração, parecia que não conseguia haver uma ponte. E eu sentia falta disso, porque nós somos chamados para pregarmos o evangelho aos de fora, para apresentarmos as verdades maravilhosas de Cristo para as pessoas que nos cercam, que não são da família da fé, para que elas possam fazer parte pela maravilhosa obra do Espírito Santo, através da pregação do evangelho. Só que como vamos pregar o evangelho se a gente nem tem contato com essas pessoas e nem ouve, né? E nem ouve os sofrimentos dela, e nem ouve os problemas e os dilemas dela, né? Essa é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar, né? Tanto no contexto apologético e aí também no contexto da igreja. Às vezes nós queremos resolver o problema do irmão ensinando o irmão, mas não abraçando o irmão. Existe um texto que eu gosto sempre de lembrar, que é o texto que Paulo falava aos Romanos: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu acho que falta um pouco disso na igreja do século XXI. Tanto para os de fora, a questão de ouvir, entender os dilemas, buscar dialogar e mostrar as maravilhas do cristianismo, ao invés de simplesmente se afastar ou impor, e junto com as pessoas da igreja, entender os dilemas e o sofrimento que aquelas pessoas estão passando, e às vezes simplesmente só chorar com essas pessoas, entendendo que Deus está transformando e está agindo em todas as situações. Porque nós cremos que Deus ele está no controle de todas as coisas, que Deus ele é efetivamente soberano, que a sua providência, ela, de maneira miraculosa, atinge todas as situações da humanidade. Então, às vezes a gente compreende isso intelectualmente, mas não consegue aplicar isso na nossa vida. Bem, meu Rodrigo e Bruno, vocês estão falando basicamente de desenvolvermos empatia, o que é fundamental para um cristão. Um cristão que tem empatia, ele vai ser sensível às dúvidas. Pastores que estão no ministério, pessoas que estão envolvidas no ministério não podem se dar ao luxo de ignorar dúvidas das suas ovelhas ou dos seus membros. Precisam sim compreender a sua crise de fé, precisam dar respostas e precisam ajudá-las a fortalecer e fornecer aí pilares para a sua fé. Portanto, é fundamental que valorizemos as dúvidas e as respondamos da maneira adequada, não é? Na Bíblia nós vemos, por exemplo, João Batista, que teve dúvidas se Jesus realmente era o Messias. E aí ele pede para que os seus discípulos, os seus seguidores, vão até Jesus e indaguem a Jesus se ele era realmente o Messias. E Jesus diz: veja os meus sinais, que era uma demonstração do caráter messiânico de Jesus. Nós vemos Tomé que duvidou aí da ressurreição de Jesus, e Jesus se dispôs e mostrou as feridas nas suas mãos. E a partir disso surgiu o culto, o primeiro culto a Cristo, a partir de Tomé. E quando nós estamos lidando então com pessoas que estão sofrendo e estão aí com dúvidas profundas sobre os motivos do seu sofrimento, do mal que elas estão vivendo, a empatia é fundamental, mais do que nunca. Porque existe não só a maneira correta de sofrer, mas também existe a maneira correta de nós aconselharmos aqueles que estão sofrendo. E nós somos falhos nas duas coisas. Às vezes nós nos precipitamos e damos respostas muito simplistas àquelas pessoas que estão sofrendo ou que estão enlutadas, como o Bruno falou. E aí nós somos como os amigos de Jó, que ofereciam respostas que poderiam até ser teologicamente ortodoxas, mas que não tinham empatia, que não tinham amor, que não tinha aí o afeto presente nas respostas. Então é fácil a gente se deparar com o sofrimento e não dar respostas adequadas àqueles que sofrem. E a Bíblia e o cristianismo,
O cristianismo não é uma filosofia estoica ou uma filosofia epicurista que mascara os sentimentos, que mascara o sofrimento. Não, pelo contrário. O cristianismo nos incentiva a lamentarmos. O cristianismo nos incentiva a nos colocarmos diante de Deus e entregarmos nossas lágrimas diante dele. O livro dos Salmos é repleto de lamentações, por exemplo. Portanto, nós precisamos resgatar o valor do lamento na espiritualidade cristã e lembrar que Deus se importa sim. E Ele olha para o nosso lamento, Ele olha para as nossas lágrimas. Você falou de salmos, só me lembrei dos salmos imprecatórios, e o principal salmo que eu me lembrei aqui foi o Salmo 13. Até quando, ó Senhor, tu te esquecerás de mim? Sim. Nós temos, por exemplo, Jó, né? Jó fez várias declarações aí contra Deus. Ele disse: por que, Senhor, você está lançando suas flechas sobre mim? Por que isso está acontecendo comigo? São declarações que revelam o desespero da alma. E Deus se importa com isso. Deus se importa. Nós precisamos aprender a fazer aquilo que o meu pastor Jonas Madureira chama de orações sujas. Aquela oração que ela não se preocupa com a precisão teológica dos termos. Aquele tipo de oração que nós fazemos cheia de embelezamento quando estamos perto de outras pessoas, para que elas percebam que nós não vamos cometer nenhum erro teológico, né? Essas são as orações limpinhas, mas as orações sujas são aquelas que nós nos colocamos diante de Deus, abrimos o nosso coração e revelamos toda a sujeira da nossa alma. É esse tipo de oração que Deus realmente se importa. Eu creio que o tema é extremamente pertinente, especialmente... Peraí que eu fui redundante. Eu acredito que o tema é pertinente, especialmente pelo momento que nós estamos vivendo, né? Onde muitas pessoas perderam amigos, perderam parentes, perderam irmãos, e existe aí um luto global, né? Ainda que as pessoas minimizem isso em números proporcionais, né, ao número de habitantes de um país, por exemplo, são vidas, são pessoas que estão sofrendo. E essas pessoas vão fazer suas perguntas e muitas delas vão se ressentir, né, por tudo isso que está acontecendo, e elas vão culpar ou vão tentar buscar, né, responsabilizar alguém. E geralmente essa conta muitos colocam, né, sobre Deus, né? Ele é o responsável, ele é o vilão, e essa conta é ele que tem que pagar. Eu creio que quando quando falamos de orações sujas, né, pessoas cristãs e não cristãs, mas eu digo no sentido de que Deus não está alheio ao sofrimento da humanidade. Pelo contrário, ele está com a sua mão estendida para salvar, ele está com a sua mão estendida para perdoar, né? Ele está com a sua mão estendida para consolar os corações. E é nosso papel, então, levar a esperança do Evangelho, levar a esperança de Cristo Jesus, não subestimar, né, a dor da outra pessoa. Existem dores terríveis, sofrimentos terríveis que as pessoas estão passando, mas também existem aquelas que estão sofrendo na sua luta diária contra o pecado, derrotas diárias, né? Lutando às vezes contra o mesmo pecado, abusos, decepções, traições, frustrações. Não podemos negligenciar a dor, né, e o sofrimento de ninguém, mas devemos levar a esperança que está em Cristo Jesus, da paz que excede todo entendimento, que emana do trono da graça de Deus. E nós devemos estar prontos então para sermos agentes
né, do amor de Deus na vida das outras pessoas. Porque quando se pensa em um problema emocional, então estamos pensando em pessoas que estão ressentidas. E o ressentimento, a amargura, o rancor, né, em relação a qualquer pessoa, né, mas especialmente em relação a Deus, não é o caminho para restauração da alma, não é o caminho para reequilibrar, né, as emoções, os sentimentos. Pelo contrário, é o caminho oposto, né? A pessoa está caminhando na direção oposta. Então, o nosso desejo através do diálogo de hoje é que, de alguma forma, essas palavras cheguem ao coração dos irmãos, né, dos ouvintes, e que você se sinta livre, né, para buscar ajuda, para orar ao Senhor, para abrir o seu coração e para compreender que, apesar da dor, apesar do sofrimento, Deus está trabalhando na nossa vida. Ele tem um processo de transformação da nossa vida, e ao final, sem saber, né, creio que o Jonathan pode até comentar sobre isso, mas ao final, sem saber, nós podemos, depois de todo o sofrimento, falar como José falou, né? O mal que intentaste contra mim, Deus o tornou em bem. Então, o mal que intentaste contra mim, Deus o tornou em bem. Eu lembro que o Jonathan mencionou algo para mim assim no passado. Talvez ele queira comentar algo sobre isso, ou repetir aquilo que ele já comentou. Eu concordo plenamente e acredito que Deus tem os seus propósitos, por mais que eles sejam misteriosos, e mais uma vez é importante ressaltar isso, porque nós precisamos de fato entender o contexto de sofrimento que cada pessoa está enfrentando, para que então nós possamos pensar na melhor estratégia de consolar essa pessoa, não é? E lembrar sempre que, por mais que nós possamos esboçar respostas ao problema do mal, e no final das contas nós podemos dizer que Deus tem os seus propósitos, que aquilo que era mal pode se converter em bem, mas no fundo nós podemos concluir que sempre o mal é um mistério, sim. E se nós buscarmos o consolo, buscarmos o conforto diante do sofrimento, nas possíveis respostas diante do problema do mal, nós nunca vamos obter o consolo. Se nós estamos de braços cruzados, esperando que o consolo virá diante de uma resposta precisa ao problema do mal, isso não vai acontecer. Ainda que nós tivéssemos as respostas precisas e plenas ao problema do mal, nós ainda assim estaríamos inconsolados. Porque o mal é sim um mistério. Então o desafio, portanto, é lidar com o mal não como um problema a ser resolvido, mas como um mistério a ser explorado. Porque Jó, por exemplo, ele não foi consolado com respostas precisas, mas ele foi consolado com as respostas enigmáticas que Deus deu para ele. Então, acima de tudo, nós precisamos lembrar disso. O mal é um mistério e é essencial que nós integremos isso na nossa espiritualidade. E lembrar sempre, Bruno, que nós temos um Deus que é transcendente, sim, que Ele está além desse universo, controlando tudo, nada foge do seu soberano controle. Mas além disso, nós temos um Deus que é imanente, ou seja, Ele está presente na sua criação. E a maior evidência da imanência de Deus é a encarnação de Jesus Cristo. O próprio Deus se fez carne e habitou nesta terra para passar pelo sofrimento humano. Então nós não podemos nunca acusar Deus de que Ele não sabe o que é o sofrimento. Nós não temos um Deus que é impessoal, que é alheio às nossas dores. Não, nós temos um Deus que encarnou.
Jó muito bem disse lá no livro, não é? Por acaso tem olhos de carne? Por acaso o Senhor é humano e sente na pele, sabe o que é o sofrimento? Qual foi a resposta de Deus? E o Verbo se fez carne. Jesus encarnou e habitou nesta terra, ele tabernaculou e ele sabe o que é o sofrimento. Toda apologética, todo aconselhamento cristão que não se resuma na cruz de Cristo é vazio e é insuficiente. Porque a maior resposta ao problema do mal é a cruz de Cristo. Nós temos um Deus que se importa conosco. Amém. Amém. Eu queria, para terminar, recitar um poema de William Cowper. O poema diz assim: Deus se move de formas misteriosas. Para realizar suas maravilhas, ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha, ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e romperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendo-se a cada honra. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete. Ele o tornará claro. É um poema de um inglês chamado William Cowper e uma coisa que eu acho que pode ficar em nossas mentes depois de tudo isso é quando ele diz que por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Deus está no controle de todas as coisas. É o sorriso escondido de Deus. Exatamente. Bem, então, nós encerramos, né, de forma brilhante até, esperançosa, graciosa, esse podcast. Queremos agradecer a presença do Jonathan. Para mim foi um prazer, Bruno e Rodrigo, foi um bate-papo muito legal, foi um privilégio. Eu agradeço o convite mais uma vez, viu? Também agradecer aqui o Rodrigo, todos na sua rotina de trabalho, e Gessé também na parte técnica, mas todos aqui com o intuito de servir ao Senhor, cooperar com o crescimento da igreja local. Amém. Que você possa ser, então, edificado e abençoado por Deus com mais um podcast. Deus abençoe.